Paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja, aqui quem vos fala, o Bispo João Paiva. Estamos aqui nessa manhã que antecede o penúltimo dia dessa campanha da Arca da Aliança. Amanhã ela se encerra, 3 meses, estamos 88 dias hoje, 89 dias hoje nessa campanha. 89 dias nessa campanha, igreja. 3 meses, como aqui em 2 Samuel 6:11 diz: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. 3 meses, sabe, igreja? A perseverança, a crença, não duvidar, acreditar. Nós temos que colocar nossa posição de servo, de confiança, para que possamos obter êxito, né? Essa arca ficou 3 meses. 3 meses na casa de Obed-edom. E a palavra de Deus diz que ali durante esses 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. A perseverança, amada igreja, é que nós temos que conseguir a graça de Deus. Deus, Ele olha a nossa intenção do coração. Ele sabe se você prossegue, se você desiste. Ele conhece cada limite de cada um de nós. A Bíblia diz que Daniel se colocou em oração e em busca 21 dias. 21 dias. Muitos começam, desiste. Então nós temos que ter uma posição. Qual é a posição que você tem em relação à sua petição, à sua crença? Nós temos que se manter vivo, buscando naquilo que nós acreditamos. Se tem um Deus lá do céu que nos olha, nos abençoa, nos socorre, Ele é nosso refúgio, Ele se faz presente, aonde nós temos que colocar a nossa santidade. Então, a casa de Obed-edom se tornou um santuário, igreja. Nós temos que tornar um santuário para o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que ser o santuário, onde o Senhor habita, onde Ele se sente feliz em poder ter um espaço na minha e na sua vida, para Ele poder operar tanto querer quanto realizar. Assim Ele se volta para mim e se volta para você, amada igreja. Quando abrigou a arca de Deus, ela se tornou o santuário. Quando você abriga o Espírito Santo na sua vida, você se torna-se um santuário de Deus. Ele está procurando habitar aonde Ele é adorado, aonde Ele é invocado, aonde tem uma fé soberana sobre Ele. Então, se você precisa de um respaldo, se precisa ter crédito, ser aprovado, então se coloca na presença desse Deus. Permita que Ele possa habitar na sua casa. Permita que Ele se ofereça a habitar você como um santuário dEle. É assim que nós temos que entender. E a Bíblia continua dizendo que, devido à presença do Altíssimo em seu lar, ele e a sua família foram estreitamente abençoados, igreja. Quando nós temos o Espírito Santo habitando aqui em nós, tudo acontece, igreja. Nós vamos saber o processo, porque uma luta, porque uma dificuldade, porque isso, porque daquilo. Nós não vamos ficar questionando, nós vamos ficar concordando que seja o querer de Deus, não o nosso querer. E aí você sabe o motivo, você sabe onde Ele está te moldando, onde Ele está te capacitando, onde Ele está corrigindo, onde Ele quer mostrar, onde o nosso eu nos atrapalha, onde o eu nosso está nos induzindo. Nós temos que estar sintonizados naquilo que Deus quer que nós estejamos, olhando para Ele. Ele é o foco. A Bíblia diz que eleva os olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? O socorro vem de Deus. O socorro vem do grande Deus
Ele é a nossa rocha, nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente. Mas para isso você tem que se colocar como santuário, onde Ele vai habitar, fazer a morada dEle, que Ele possa nos instruir, que Ele possa nos livrar, nos dizer se avançamos ou recuamos, ou aguardamos, ou ficamos em silêncio, ou ficamos sempre na posição de servo desse Deus. É para isso que nós temos que buscar esse Deus. E ele continua dizendo, igreja, da mesma forma, quando o Espírito Santo faz morada em uma pessoa, ele se torna um santuário para eles. Assim, o próprio Deus, por ter, Deus dentro de si, é impossível que fracasse em qualquer área da tua vida. É impossível. Porque você tem ele como guardião, Salmo 127 diz, é em vão você colocar o vigia e sentinela se você não tiver o guardião. O guardião, igreja, ele que cuida, ele que zela, ele que peleja, ele nos dá a estratégia. Então que você venha buscar ser esse santuário. Nós temos que permitir que Deus venha morar dentro de nós, onde a Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo. Para isso nós temos que andar na santidade, andar na retidão, andar sem mentira, andar fazendo aquilo que agrada a Deus, aos olhos de Deus, porque Ele, lá do alto do céu, Ele inclina para a terra, procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que querem andar em espírito e verdade, aquele que não quer andar na sua vontade, mas na vontade do Deus Todo-Poderoso. Nós somos aqui terreno, as nossas opiniões não coincidem com as opiniões de Deus e o querer de Deus. Nós temos um maior inimigo em nossas vidas, chama o nosso eu. O eu é o nosso querer. Queremos fazer do nosso jeito, do nosso modo. E às vezes, a maioria, nós quebramos a cara na igreja. Quando nós permitimos Deus nos conduzir, nos guiar, nos levar, tudo se transforma, tudo vai e anda, caminha diferente. É assim nós temos que proceder. Assim nós temos que caminhar na vontade de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Se nós buscar, nós encontramos. Ele disse, se buscar-me-eis, me achareis. Quando buscar-me-eis de todo o coração. E me deixareis ser achado de vós. Sabe, igreja, ele também diz que bem sabe o que ele pensa a nosso respeito. Esse homem que é Obed-Edom, ele tinha um plano de paz. Aquela família precisava de um socorro de Deus. Ele criou uma situação para que essa arca caísse ali na casa dele. Ele criou uma situação para que ele pudesse alcançar a petição daquela família. E Deus, ele está olhando para você. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Mas quando nós abaixar e nos se humilhar aos pés dele, ele entra com a existência. Ele traz aquilo que precisamos. Ele vem com o provento, com o socorro. Ele entra no mais oculto que você possa imaginar. No mais impossível ele entra. Talvez você está com uma enfermidade, talvez você precise de um socorro financeiro, talvez você precisa ele agir com o filho na dependência química, na rebeldia, o marido talvez com uma amante e vice-versa, tanto a esposa, e assim o inimigo está afrontando o seu dia a dia, o seu trabalho, está te infernizando, tirando a sua inquietude. Você está opressivo, depressivo, angustiado, preocupado. Então o Senhor, ele está vendo tudo isso. Mas quando nós se voltamos para Ele, Ele se volta para nós. Quando nós se voltamos para Ele, querendo conserto, porque nós estamos vivenciando um período, igreja, de conserto. Nós temos que colocar a nossa casa em dia. Jesus está voltando. A cada dia que passa, mais próximo da vinda de Jesus, igreja, para cada um de nós. Olha quantas tragédias, fatalidade tem acontecido no dia a dia, Sequestro relâmpago, o esposo matando a esposa, filho matando pai, matando mãe, muitas tragédias, muita fatalidade, igreja. Quantas doenças desse mundo, pestes, não é verdade?
muita mentira nesse mundo. Muitas pessoas estão sendo induzidas por terceiros, por opiniões alheias. Muitos procurando vingança. A pessoa hoje está tão fraca espiritualmente que ele faz tragédia. Essa semana mesmo fiquei sabendo, um vizinho matou o casal, o vizinho, por causa de som, onde ele estava comemorando o aniversário de união. A pessoa, né, em vez de conversar, hoje é todo mundo estupim curto, não é verdade? Então, sem Deus tá complicado, igreja. Sem Deus, as pessoas têm que procurar Deus, não ficar procurando, como se diz, praca, né? Não, o Deus é único. Ele é o único. Foi Ele que fez esse mundo. Ele fez o universo, Ele fez eu, fez você. Ele não faz acepção de pessoas. O homem que cria religião. Jesus não é religião. Nós temos que entender que para nós conseguirmos alguma coisa, é bem claro, lá em João 15:5 ele fala, sem Deus, sem mim nada podeis fazer. Nós não vamos conseguir nada, igreja. Nós não vamos conseguir as coisas por violência, nem por grito e nem por berro. Nós vamos conseguir com oração, com o joelho no chão, igreja, com jejum, com propósito, consagração, com meditação na palavra. É isso que vai nos dar paz, porque diz, vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, o teu fardo é pesado. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás refrigério para a tua alma. Nós temos que encontrar o gozo, igreja. Sabemos que estamos num mundo tenebroso, sabemos que a Bíblia diz que nós vamos passar tempos difíceis, terríveis. Está aí, igreja. Está na nossa porta, muita tragédia. Hoje nós não podemos confiar em nada, nem sair na rua, né? Nem podemos sair na rua, podemos ser vítima, podemos ser a próxima presa do inimigo. O inimigo está escondido, te sondando na hora que você sai. Olha, ontem eu vi na reportagem um homem de Deus, o ladrão escondido atrás de uma árvore, procurando uma presa. Aí ele saiu, e na reportagem diz que ele era auditivo, ele não ouve, entendeu? E o ladrão veio, deu voz de assalto, ele não entendeu nada, né? Tá entendendo? E aí, deu tiro, matou ele. Então, sim, frio, sem compaixão. Então, realmente, igreja, hoje nós estamos presos dentro de casa. O ladrão está na rua, ele que está tendo liberdade, e nós não estamos tendo liberdade nenhuma. Por isso que nós temos que buscar Deus. Hoje um filho sai para passear com os amigos e tal, você não dorme, nós não dormimos. Se o telefone toca, a pessoa está desesperada, já está pensando em má notícia. Sabe, igreja, sem Deus nada podemos fazer. Nós temos que buscar esse Deus. Ele é o nosso guardião, Ele é a nossa sentinela. Ele coloca anjos sobre cada um de nós. Qual é a nossa segurança que temos hoje nesse mundo? É andar com Deus. E mesmo assim, igreja, somos falhos. Mesmo assim, somos pecadores. Mesmo assim, nós temos que nos converter todos os dias, nos arrepender todos os dias. Não somos mais que ninguém. Não é porque vamos na igreja, porque somos evangélicos, que nós somos mais do que outras igrejas. Não, igreja, nós somos a igreja única. Jesus é único, Ele quer de mim, de você, respeito. Hoje uma pessoa faz algo, ele para se defender, ele acusa você. Ele acha que foi você que fez ele errar. A culpa foi sua, não a dele. A pessoa não tem a humildade de aceitar que ele errou, que ele falha. Ele não aceita que ele tem que mudar os seus modos, os seus pensamentos, tomar cuidado do que fala, porque a Bíblia diz, o que mata é o que sai da boca. Tá entendendo? Não é o que entra, é o que sai. Muitas pessoas hoje estão destruindo pessoas, destruindo lares, relacionamentos. Muitas pessoas hoje estão criando problemas com fofoca, com leve trás, com picuinhas. O inimigo, ele tem todas as armas, amada igreja. Nós só temos uma arma: a oração, a intercessão,
a busca naquele que tudo pode na minha e na sua vida. Então essa campanha, igreja, é uma campanha que Deus nos ensina que a arca simboliza a presença de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses. Nós não temos que ter Deus 3 meses. Nós temos que ter Deus toda a vida nossa, até a vinda do noivo, que nós somos a noiva. Nós temos que ser que nem as viúvas prudentes, não as insensatas. A Bíblia diz que eram 10 viúvas. 5 eram prudentes e 5 eram sensatas. Quem eram as prudentes? Aquelas que tinham o azeite, a lamparina não apagava. Estavam esperando a vinda do noivo. E ali elas estavam com a lamparina acesa. O que é você estar com a lamparina acesa? É você buscar o azeite. O que é buscar o azeite? É buscar a palavra de Deus. É você se colocar na presença de Deus. É você fazer com que a vontade de Deus prevalece o teu ego, não o seu ego. Tá entendendo? Você se sentir injustiçado e você querer já fazer do teu jeito, do teu modo, do teu querer vingança. Não, o Senhor é que peleja por mim e por você. Sabe, igreja? A vingança é de Deus, não nossa. Nós temos que nos colocar na posição. As imprudentes é aquela que toma suas próprias posições. Acha que não precisa ir na igreja todo dia, acha que não precisa participar de campanha, acha que não precisa dar oferta, não precisa, tá entendendo? Não precisa dizimar. A pessoa, ele acha, ele fica achando. E aí, quando o noivo vir, ele não tem lamparina. Por quê? Tem a lamparina, mas não tem um azeite. Ela já se findou. Tá entendendo, igreja? Aí, quando você precisa de Deus, já é tarde. Nós temos que entender que há uma necessidade. Se está na palavra, temos que obedecer. Se tem como procurar e saber o que é verdade e o que é mentira, procurar se afundar e ter o Espírito Santo, ele habitar na sua casa. Somos o templo do Espírito Santo. Ele diz que se buscar-me-eis, me achareis, e me deixareis ser achado de vós. E mostrarei as coisas ocultas que tu não sabes. Deus não deixa nós andar enganado, nem órfão, igreja. Não. Clama a Deus na sinceridade, na verdade. Anda na verdade. Não precisa mentir. Fala a verdade. Eu não posso te pagar, ou não sei como, estou apertado, estou isso, aquilo. Não precisa ficar fazendo 7-1 na cabeça de ninguém, não, porque Deus conhece. E ele disse, se falar a verdade, ele manifesta a justiça de Deus. Falando a verdade. Não se ficar remendando. Muitos estão aí remendando aí. Com a mentira já tem 2, 3. Em cima da mesma mentira já está fazendo um monte de mentira. Já está tudo enrolado. E aí o Senhor não manifesta a justiça dele. Se conhecereis a verdade vos libertará. Eu procuro andar na verdade. Posso, não posso. Não tem como. É assim. Sim, não. Às vezes você vai ser taxado por alguém vai te julgar, alguém vai te comentar da sua vida, alguém vai comentar, né, da sua barba, vai comentar do óculos que não combina, vai falar da roupa, tá entendendo? Ele vai comentar um monte de coisas da sua vida, mas você não tem que se preocupar, você tem que olhar para Deus. Mas também muitos dizem assim, tudo que eu faço é para Deus, sim, mas faça bem feito, não faça de qualquer jeito, para você se desculpar. Tem pessoa na igreja, eu tô louvando aqui, mas eu tô louvando para Deus. E você tá vendo que a pessoa tá louvando tudo errado, e dizendo, não, mas o que importa é que eu tô louvando para Deus. Não, você tá louvando para Deus. Então dê o melhor para Deus. Não dê o louvor de qualquer jeito. Quando você estiver pronto, você louva. Não precisa ter pressa. Não ficar ansioso. O Senhor vai esperar o momento seu. Mas se faça a pessoa, na aparência dele assim, ele quer se aparecer, quer dizer, em vez de ele estar tá sendo aprovado, ele está sendo reprovado, duplamente. Por quê? Não está dando o melhor para Deus. Nós não temos que usar essa palavra que estamos dando para Deus e tentando justificar os nossos erros. Não. Abel e Caim, o que aconteceu? Abel deu a melhor oferta, ele era pastor de ovelhas, ele deu a melhor, a mais bonita, a mais formosa, a mais que valia, ele deu para Deus. E Caim deu o quê? O pior, ele era agricultor, o que ele deu? Aquele que não servia, aquele que não tinha valor nenhum, que ninguém queria, ele ofereceu para Deus. Mas ele podia falar, não, mas eu dei para Deus, esse aqui eu tô oferecendo para Deus. Claro, mas você está oferecendo o quê? O pior. Você não está dando o melhor.
Nós podemos dar o melhor para Deus, nós podemos nos esforçar mais. Eu procuro dar o melhor para Deus, mas eu reconheço que preciso melhorar. Preciso melhorar. Não sou perfeito e nunca vamos ser perfeitos. Tem pessoas que estão procurando pastor perfeito, homens perfeitos, mulheres perfeitas. Não. Você não vai encontrar, você sabe por quê, igreja? Ele diz assim: eu não darei a minha glória a ninguém. O único perfeito chama-se Jesus Cristo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se nós tivermos esse Deus na nossa vida, é impossível dar errado. Eu consigo estar na presença de Deus, mesmo já querendo se afastar, mas o azeite na minha vida me fortaleceu, me convenceu a eu caminhar com Jesus. São 25 anos, igreja, que eu sirvo a Deus, nunca saí da presença de Deus. Eu não fico pulando de galho em galho. Muitos ficam assim, fica 1 ano com Deus, 3 anos no mundo. Volta para Jesus, mais 2 anos e fica 10 anos no mundo. Não, não. Ou é sim, sim, ou não, não. É assim que nós temos que ser. Então nós temos que entender, você errou uma vez, digamos, você casou, deu tudo errado, separou, analisa aquilo que onde você estava acertando, você estava errando, e no seu próximo relacionamento você procurando fazer. É assim que eu faço com a bispa. Quando eu não era evangélico, eu tive um relacionamento, não deu certo. Aí quando eu casei com a bispa, nem convertido era, eu me converti. 25 anos estamos juntos. Então, quando começo, eu já falo, ó, lá, começou assim, ó, vamos vigiar aqui. Então, o Espírito Santo me leva lá onde eu errei, onde estava a falha. Como se diz, né? Lava roupa suja, você tem que lavar em casa. Você tem que ser, o casal tem que ser amigos. Não tem que não ficar escondendo nada do outro. Por quê? Você quer fidelidade da mulher? Mas você não, Mas você não dá, né? Hoje o maior problema sério hoje é o WhatsApp, é o telefone. Muitos hoje, não é verdade? Eu e minha esposa não temos assim. Nossa conta bancária, tudo junto. Tá entendendo? Se dormimos junto, por que eu tenho que... Ah, não, o salário é dela e o meu é meu, o dela é dela. Não, não é por esse lado. Nós temos que ser uma só carne, como a palavra diz. Uma só carne, um só espírito. Se eu pecar, ela está pecando. Se ela pecar, eu estou pecando, porque somos uma só carne. Igreja, você tem que entender isso. Você quer prejudicar a sua esposa? Você quer prejudicar a sua esposa? Então anda na integridade, anda na fidelidade, anda, seja santo, como o Pai é santo. Santo significa separado. Nós temos que ser separados para Cristo, não distanciado. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Muitas coisas você precisa abrir mão. Muitas coisas nós precisamos abrir mão, igreja, para sermos felizes. Abrir mão não significa se compactuar. Agora, se você vê que é algo que vai nos prejudicar, senta e conversa. Prova na palavra. Fala aqui, ó. É assim que funciona. Seja o pastor da tua casa. Seja a pastora da sua casa. Nós temos que pastorear os nossos filhos, o nosso casamento, o nosso dia a dia. Eu e minha esposa, nós conversamos. Ela está lá no trabalho e eu estou aqui impossibilitado. E ela conta tudo que acontece lá e eu dou orientação na palavra para ela. Na palavra, tudo na palavra. Para nós poder combater o mal. Combater o mal é com atitudes boas. Não o mal com o mal. Nós temos que... Tem aquele momento que venha tentar tirar nós da paciência, né? Venha tentar até a ira, né? Mas conta até 3. Peça ajuda a Deus. Invoca Ele. Então Ele quer dizer essa manhã que Ele tem interesse não habitar 3 vezes na tua casa, 3 meses, 3 anos. Ele quer que nós habitamos a eternidade. Mas nós, como templo, como santuário de Cristo, temos que estar limpo. Examina-se o homem a si mesmo. Nós sabemos, igreja, onde estamos errando. O Espírito Santo nos cobra. Ele mostra onde temos que nos consertar, onde nós precisamos se voltar para Deus, se tornar para Deus. É no nosso comprometimento com a palavra de Deus. Ontem, por exemplo, o culto na nossa igreja, o irmão que vem me buscar, né, porque eu com a coluna não posso dirigir e tal, não consigo andar muito, muito distante.
Ele sempre vem me buscar. E ele mandou áudio, que não ia poder, que ia atrasar. E eu mandei o áudio dele pro pastor. Eu gosto de explicar as coisas, andar tudo na sinceridade. Aí o pastor mandou, ele falou, não, bispo, eu vou buscar um senhor aí, sem problema nenhum. Lá pelas 7h40 eu tô passando aí. Ele chegou, era 7h30. Tá entendendo? Então, a gente andar na sinceridade. Assim agrada a Deus. Eu queria ir na igreja. Onde eu tenho que estar? Na igreja. Tá tendo uma campanha? Eu não quero quebrar minha campanha. Não é porque eu estou fazendo a minha campanha, lá também tem, eu também quero participar. Quero viver minha fé, porque a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E fé sem obra é morta. Então eu estou aqui para vivenciar, andar na palavra de Deus. É fácil você pregar, mas você não vive. Eu não. Eu prego aquilo que eu estou vivendo. Aquilo que eu estou vivendo. Eu tenho uma postura de caráter. Eu procuro falar aquilo que eu vivo. Aí eu tenho mais certeza. A fé minha é mais inabalável. Não é meia boca. Tá entendendo, igreja? Nós temos que entender uma coisa. O que agrada a Deus é o que está no seu coração. Qual é a intenção do seu coração? Eu mando dizer para você. Deus, ele sabe a intenção minha e sua. Ele sabe, minha e sua. Às vezes tem aquele ditado, pessoa assim, eu perdoei. Mas o Senhor sabe que não perdoou. Perdoou de boca. Mas a alma está ferida. Ainda está sensível àquilo. Ainda está com aquilo no coração. Eu recentemente fui traído. No primeiro momento, sou sincero, eu fiquei com raiva. Fiquei numa situação, tá entendendo? Caí em depressão. Feriu minha alma. Por mais que eu pular a fé, eu estava perdendo a fé. Aí comecei a buscar em Deus, pedir misericórdia para Deus. E aquilo foi cicatrizado hoje para mim, como nem tivesse acontecido. Aí você tem a consciência que você perdoou. E se você vê a pessoa na tua frente? Amém. Aquilo lá você não vai voltar no passado. Porque não adianta eu mentir para Deus. Você sabe as suas emoções, os seus sentimentos. Nós temos que estar na razão, né, igreja? Para as coisas serem bem-sucedidas. Você vai ter lutas. Nós temos que tomar muito cuidado. Muitos falam assim, bispo naquela enfermidade. Já está falando que está no pecado. Está entendendo? Aí a pessoa não estuda a palavra. Paulo, como é que Paulo estava? Tinha o espinho da carne. Ele estava pecando. O próprio Deus diz o motivo por que ele colocou lá. Orgulho. Deus, ele quer nos sarar. Ele sabe como é que ele vai sarar você. E ele vai nos testar para ver como é que você fica julgando, como é que você fica falando. Ele cria situação para ver se você vai ficar julgando, apontando. É fácil apontar, né? E aí quando é você fica, você seria injustiçado, falando isso da minha vida. Estão falando porque você deu brecha. Então eu fico na minha. Esse dia atrás, teve lá um pastor na nossa igreja que todo mundo conhece, diz que ele cura tudo, cura osso, cura não sei o que. Ele não, quem cura é Jesus. Mas eu fiquei na minha. Eu fiquei na minha, porque eu sei o porquê que eu estou passando. Eu me conheço. Eu sei onde eu preciso me corrigir. Você sabe? Feliz é você que sabe e aceita. E procura mudança. Eu sei aonde eu posso. Eu sei onde é a minha fraqueza. Você sabe? Então, Deus cria situação para sarar aquela fraqueza. Sarar aquela fraqueza. E deixa até o Deus suporta o processo. Agradece a Deus por ele amar você e te exortar, te colocar você no acrisolamento, colocar você na dor. Aceita, igreja. Aceita, porque aí ele vai te colocar o anel no dedo. O anel da vitória, como ele colocou o anel no dedo de José. Tá entendendo? Ele vai realizar teus sonhos. Sabe, igreja, nós temos que... Quem mais busca a Deus, eu estou com 25 anos buscando a Deus. Será que eu não conheço alguma coisa de Deus? Você acha que eu não sei o que Deus pensa para mim? Claro que eu sei. Mas eu também sei que Ele quer que eu me corrijo ali, aqui, se ajunta aqui. Tá entendendo? Não fica assim, que seja mais humilde. É o que Deus quer de mim, de você. Ele quer que nós sejamos santuário dele.
Ele nos fez adorador. Semelhança e imagem para nós adorar quem? A Deus. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igreja. Nós temos que entender a fraqueza de cada um. Nós temos que entender que achamos que estamos bem e estamos mal. Quando achamos que estamos mal, estamos bem. A Bíblia não diz? Quando você pensa que está fraco, você está forte. Quando você pensa que você está forte, você está fraco. Aquele que está de pé, cuida para não cair. Aquele que já está caído, busca força para se levantar. Porque tudo é possível ao que crê. E eu tenho procurado a cada dia, amado, entender a cada detalhe. Mas é complicado, eles. Não, não é complicado. Quando você tem o ouvido único, 2 ouvidos, mas única voz, a voz do seu Senhor. A boa ovelha, obediente, ela não tem ouvido para 2 vozes. Só o rebelde. Aquele ouve, aquele ele discorda. Não, não é por esse caminho. Há um aprimoramento. A sabedoria ela é superior ao conhecimento. Aprenda isso. Porque a sabedoria vem de Deus. E o conhecimento, você lê, você está entendendo? Então nós temos que entender que nós temos que estar sintonizado com a sabedoria que é Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Sabe, igreja? Nós temos que procurar cada dia um conserto. Temos que tentar saber, entender cada história de cada um, o que aconteceu com Obed-Edom, com José, com Davi, com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí é com Abraão, tá entendendo isso? Com Sansão, com cada um, Neemias, igreja, com Esther, com Ruth. Uma vasta de promissão para a minha vida e para a tua. Se você quiser conhecer, se você quiser degustar, você vai se enriquecer de uma sabedoria que Deus te dá. Eu analiso quando iniciei, um período depois, outro período depois, quando cheguei no meio e agora eu estou caminhando. Eu vejo que a minha maneira de ser já não é mais a mesma. Porque a barba está ficando branca, a gente tem que aprender a conhecer Deus, né? Tem que procurar entender Deus. Você tem que se colocar, não como Deus, mas na pessoa de Deus, saber como se agiria se você tivesse aquela oportunidade de tomar decisão. Para você não errar, para não ferir, para não magoar, para não chatear. Nós temos que ganhar, não perder. Não colaborar com o inimigo, mas sim saquear aquilo que está na mão do inimigo. Está entendendo, igreja? É assim que Deus quer de nós. Por isso que nós temos que viver a fé. Nós temos que ter uma fé avivada. Nós não temos que ter fé de bule. Fé de bule é aquela que é de pouca fé. Nós temos que ter fé de gambá. O que é fé de gambá? Que fé demais. Fé demais. Nós temos que viver da fé, igreja. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais a sua fé está avivada, mais encorajada. Aí você passa a ter ousadia. Você não passa a ter dúvida. Talvez, quem sabe, não sei, vai que dá certo. Não, você se lança. É que nem você apaixonar por uma pessoa. Você se lança. Ou não é? Mesmo se acaba, digamos, diz o ditado, quebrando a cara. Você se lançou. Só que com Jesus você não quebra, cara. Ao contrário, você se conserta. Vem a dor e você está sorrindo. Você está no sofrimento, na angústia, no deserto, e você está ali com paz. Você está adorando Ele. Você está indo na igreja, sendo um exemplo, como muitos foram. Nas suas lutas, nas suas tribulações, né? Que Jó passou, João Batista, próprio Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, próprio José, Abraão, e aí vai, igreja. Aí nós vamos passar a entender como é ser separado para Cristo. Como é ser separado? Todos nós queremos ser separados, não é verdade?
Mas você quer a luta? Não, a pessoa não quer a luta. Ele quer cair do céu. Eu vejo um exemplo. Pessoas ficam pedindo oração, pedindo. Ele tem um conforto de ficar só pedindo. Eu sou assim, se eu pedir oração para ti, eu vou orar por você. Tá entendendo? Eu vou retribuir sem você saber. É assim que funciona. Eu não vou sentar na cadeira ou deitar na cama e ficar esperando a resposta. Ou depois te ligar, não deu certo, viu? Eu pedi oração, não funcionou. Claro. Onde está a fé? A fé está na incredulidade. Lembra de Tomé? Tomé precisou ver para crer. Muitos são assim. Muitos são assim, eu vou cumprir o propósito só depois de dar certo. Se der certo eu cumpro. Cumpre nada. Não cumpre. Assim as pessoas. Assim a pessoa é diante de Deus. Então é melhor falar que não vai participar ou ficar quieto do que falar que vai e não faz. Aí você mesmo está trazendo problema para você. Lá em Eclesiastes 6 fala sobre o voto do tolo, não é verdade? Então é melhor que você não faça voto. É que nem você prometer para a mulher, não, lá no casamento, é na dor, na alegria, na perseguição, né? Mas quando aparecer o primeiro problema, cai fora. Apareceu o primeiro problema, estou fora. Não é mais, né? Não era do jeito que eu pensava. Hoje é simplesmente, né? Vai no cartório, pega 2 testemunhas e está separado, né? Tem um caso aí, né? Que participamos. A pessoa lutou para casar. Casou, não durou nem um ano. Já foram no cartório, já rapidinho já se separaram. Lutou para casar. E para separar foi que nem um vento. Que nem tsunami, nem um furacão. Passou, derrubou tudo. Destruiu. Então nós temos que entender uma coisa, igreja. Nós temos que saber o que queremos. E eu sei. Antes de eu ir para a glória, eu tenho que conhecer a Deus. Eu tenho que entender os caminhos. Como eu tenho que proceder. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que ficar discordando ou concordando. Eu tenho que estar de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho que fazer aquilo que a palavra nos ensina. Eu não tenho que ficar olhando para cá. Eu tenho que ficar olhando para a palavra de Deus. Muitos aí ficam olhando, segmento, segue o homem, segue, não é verdade? Eu não estou seguindo o homem, eu estou seguindo Jesus Cristo. Porém, eu respeito as pessoas. Eu não fico concordando com discordância e nem dando opinião alheia ou imprópria sem o consentimento de Deus. E também quando eu dou minha opinião, eu não martirizo a pessoa, não. Eu falo naturalmente sem ofender a pessoa. Porque eu também não gostaria que a pessoa me ofendesse. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então aquilo que você não quer para mim, não deseja para o próximo. Porque a Bíblia diz que tudo que plantas, ceifarás. Tudo que plantas, ceifarás. Ele é tão fiel e justo que vamos colher justamente o que plantamos, nem mais e nem menos. Você está plantando tomate, você não vai colher cebola. Você está plantando arroz, você não vai colher feijão, não. Está entendendo? Onde você está fazendo a plantação? Se você plantar, regue. Se é coisa boa, então tenha sempre ali, cuidando, zelando, para que o inimigo não venha roubar a tua coroa. Nós temos que cuidar da nossa coroa. Deus quer que nós vamos morar todos na glória. É na glória, igreja. É lá o lugar onde nós vamos morar. Lá a Bíblia diz que Ele vai nos servir. Então essa campanha é uma campanha de avivamento. De você poder abençoar aqui o profeta. Abençoa o profeta, porque é do altar que saem as suas bênçãos. Crede no Senhor teu Deus e estarás seguro. E crede nos profetas e prosperareis. Então eu estou aqui oferecendo essa campanha. Hoje, penúltimo dia. Amanhã, último dia. A Bíblia diz que essa arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. Hoje está fazendo 89 dias que eu estou em oração, em consagração, por aqueles que estão participando dessa campanha.
E eu creio que você não vai ficar órfão. Se você viver a sua fé, Deus vai alcançar a sua petição. Porque não é o homem que está prometendo, é a palavra de Deus. Eu estou fazendo diante da palavra de Deus. Eu tenho todo amparo e tenho toda a autorização, porque eu sou ministro da palavra de Deus. 25 anos que Deus me chamou para pregar a palavra de Deus. Tudo o que eu faço, eu tenho busca em Deus. Eu espero a confirmação de Deus. Então você pode ser o último e será o primeiro. Você pode participar, entrar nessa campanha. Ainda há tempo. Tem hoje e amanhã para você cumprir o propósito, enviar uma oferta e mandar seu pedido, que está aqui a arca do meu lado aqui, né? Nós vamos colocar teu nome. E você pode entrar aí no TikTok e ver no TikTok aí as orações que eu coloco pela manhã. Todo dia pela manhã. Você pode ver lá. Todos os dias tem oração. Você também pode me seguir lá no canal do YouTube. Digita lá Bispo João Paiva. Lá tem mais de 1.800 publicações. Essa ministração aqui mesmo vai para lá. Coloco lá tudo no YouTube. Lá está a minha vida. Lá você sabe quem é o bispo. Eu tenho meu canal do Facebook, se você quiser pedir amizade, onde tiver condições, porque a maioria já está com 5.000. Por isso que eu tenho 4 páginas. Bispo João Paiva. Pede lá. Instagram eu tenho Instagram está com quase 5.000 publicações. Eu tenho 2 Instagram. Eu vivo em função do projeto que Deus colocou no meu coração. Eu vivo para Deus. Sou um ganhador de almas. Eu não vivo da obra, eu vivo para a obra. Ele é que me sustenta. Ele escolhe as pessoas especiais para me abençoar. Eu não tenho que ficar preocupado. Se a pessoa não me abençoar, é porque Deus não quer. Porque Deus não escolheu aquela pessoa. Mas se você sentiu no coração, porque Deus te escolheu. Então você quiser participar, deixa aí teu WhatsApp. Venha participar. Qual é a oferta, bispo? R$33. A oferta única, 33. Para que você possa, né? A idade de Cristo, 33. Então você, com essa oferta, não é muito. Na verdade, não é um valor desesperador. E você também não está comprando bênção, tá? Tudo que nós colocamos no altar não é compra. Muitos falam que não precisa comprar bênção. Não é questão de comprar. A obra de Deus, ela precisa de recursos. Aprenda isso. E quando você mostra, você precisa de socorro na tua oração, né? Você precisa, não é? A obra também precisa. Então vamos ser recíprocos. A obra vai te socorrer quando você socorrer a obra. A palavra de Deus diz assim: dar-se-vos-á. Dar, primeiro se doa. Jesus, quando morreu na cruz, para nos salvar, primeiro ele foi para a cruz, para depois nos salvar. Primeiro ele foi para a cruz. Aí, para nos salvar. Porque enquanto ele não fosse para a cruz, nós não íamos ser salvos. Está entendendo? Então, o primeiro sacrifício divino veio de próprio Jesus, do próprio Deus. Ele deu seu único filho. Então você entenda que quando você socorre a obra de Deus, socorreu, o profeta é socorrer a obra de Deus. E aí Deus vai socorrer você. Então você não comprou, você simplesmente compadeceu da obra de Deus. É simples. Quem fugir dessa área, porque não anda com Deus, está dando álibi para o inimigo, tirando você da sua bênção. Ele quer distrair você, ele quer te enganar. Por isso que hoje tem muito fake news, não é verdade, né? É obra de Satanás, nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, socorra e venha participar. Venha participar, que Deus vai te honrar. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para desistir. Se você viver a fé, você está agradando a Deus. Se você não está vivendo sua fé, é impossível agradar a Deus. A realidade é essa. Ele quer alcançar você. Ele quer te dar o que você precisa.
O que você necessita? Talvez no calor a pessoa quer participar, mas depois acaba não participando. Como tem muitos aqui, falou, não, eu vou participar. E outro falou assim para mim, ah, não, eu não vou participar, não, eu já sou evangélico. Eu falei, não, mas não, a senhora confundiu as coisas. Mas você não vai ficar discutindo, né? A pessoa já tem a sua resposta. Quem vai convencer é o Espírito Santo, não é verdade, né? Quem convence é o Espírito Santo. Feliz se todo mundo atendesse a voz de Deus, né? Porque a própria palavra de Deus dizia, ah, se meu povo que me chamasse, que me chama pelo meu nome, se arrependesse. Mas não se arrepende. Muitos são assim. Muitos vão se decepcionar no dia da vinda de Jesus. Vão procurar Antônio, cadê? Maria, cadê? Procurar, cadê? Ele está ali, ficou. Aí ele vai bater, arrebatamento. Eu fiquei. E agora? Vai ter mais uma chance, mas praticamente impossível. Você não vai poder ouvir mais, não vai conseguir ouvir mais a palavra de Deus, porque Deus tirou o Espírito Santo daqui. Aí, Satanás toma conta. Aí eu quero ver você. Igreja. Ainda há tempo de buscar esse Deus. Você encontra. Estamos vivendo o tempo da graça. Ele está se oferecendo aí nas redes sociais. Olha quantas lives tem de homens e mulheres de Deus falando de Jesus. E você talvez debochando, tirando sarro. Às vezes entra na live para poder ficar, não é verdade? Como muitos. Eu, glória a Deus, até que graças a Deus por um tempo, Deus está me aliviando, né? Porque o que tem, às vezes, pessoa querendo te ensinar, chamando de golpe, um monte de coisa. Mas nós estamos aqui para falar daquilo que Deus quer para a sua vida, né? Então você está sendo convidado a participar, a fazer parte dessa campanha. Se você quiser participar, você coloca aí o teu WhatsApp, eu anoto aqui, tu com a caneta, anota. Se você quiser deixar lá no PV, né? Coloca lá e eu entro em contato com você. Eu não sei qual área da sua vida que você está enfrentando lutas, porque quem não tem lutas, né? Mas nós temos o socorro bem presente, que é Jesus. Então, socorre a obra de Deus e Deus vai te socorrer. Você passa a ter crédito com Deus. Nós não devemos nada a Deus, mas também nós temos que saber se temos crédito ou não com Deus, né? Qual é aquele que tem coragem de orar e falar, Senhor, eu tenho crédito com o Senhor? É bem complicado, igreja. Porque ele diz assim, a oração de um justo tem muito seu efeito. Porque ele tem crédito. Aprenda isso, né? Ele tem crédito. Então você está sendo convidado a vir participar dessa campanha. Hoje e amanhã é o último dia dessa campanha, uma campanha abençoada, graças a Deus, né? Então eu vou orar, né, para entregar a live. Se assim você desejar, se sentir tocado, participe. Querido Deus, amado Pai, aqui, Senhor Deus, nessa manhã, 10 horas e 24 minutos, onde, Senhor Deus, nós temos se apresentado ao Senhor fazendo as lives, meu Pai. Sim, Pai, oferecendo a esse, Pai querido, e aquele que venha participar, Pai. Vivenciar, Senhor Deus, a Tua fé. Envolver, Pai querido, Pai amado, com seus propósitos. Porque o Senhor diz que é impossível agradar ao Senhor sem fé. E a fé sem obra é morta, meu Pai. Assim nós cremos, meu Pai, nessa caminhada. Aonde temos, Senhor Deus, buscado a Tua santidade em espírito e verdade. Estamos aqui, Senhor Deus, nessa campanha. Hoje, 89 dias. Amanhã, 90 dias. Vamos entregar a nossa campanha ao Senhor, Pai. Na certeza de dizendo muito obrigado e gratidão, porque Tu és santo, santo, santo. O Senhor, Pai querido, aleluias e glórias e glórias. Aricanta, maiacanta, salamacai, lamachui, lamanaia. Cremos mesmo, meu Pai. Muitos já alcançou as suas vitórias, Pai, como eu já consegui, meu Pai. O Senhor já se fez favorável com as minhas petições. Aqui estamos, Senhor Deus, 3 vezes ao dia, pela manhã, Pai, aqui gravando e colocando nas redes sociais, na madrugada e durante o dia, meu Pai. Sim, Pai querido, Pai amado, sendo, Pai querido, favorável, sendo aprovado diante de Ti, meu Pai.
o verdadeiro evangelho, meu Pai, sem medo de errar, sabendo, Pai querido, que somos conduzidos e induzidos pelo Espírito Santo, pela Tua santidade, pela Tua presença, com o Teu perfume, com o Teu aroma, a fragrância e a suavidade do Senhor, meu Pai, que o Senhor possa mesmo quebrar, Senhor Deus, todas as correntes, quebrar, Senhor Deus, todas as portas de tranca de ferro, de bronze, Senhor Deus, tirar, Pai querido, todo o empecilho, Pai querido, todo feitiço, bruxaria, feitiçaria, macumbaria, vodu, saravá. Senhor Deus, o Senhor desmancha mesmo, Senhor Deus, essa oferenda, Pai, oferecido lá na cachoeira, meu Pai, nos rios, lagos, oceanos, sim, meu Pai, na encruzilhada, na estrada, Pai querido, Pai amado, nome colocado na boca do sapo, Senhor Deus, lá no cemitério, Pai querido, para destruir famílias, relacionamentos, empresa, enfim, meu Pai, destrói todas as ferramentas de Satanás, meu Pai, que toda maldição seja transformado em bênção, meu Pai. Esse Pai querido, Pai amado, que está lutando com a enfermidade, está na CTI ou na UTI, esse que está aguardando, Pai, uma perícia, Pai, seja com ele, seja favorável no auxílio que ele precisa, Pai, está impossibilitado de conseguir um trabalho, de desempenhar suas funções, meu Pai, pela gravidade, Senhor Deus, mas o Senhor é com ele, meu Pai, Senhor Deus, esse, Senhor Deus, que está também, Pai querido, esperando uma resposta, Pai, de uma pensão, Pai, de uma aposentadoria, Senhor Deus, esse, Senhor Deus, que entrou, meu Pai, lá no governo, pedindo, Senhor Deus, aquela parcela, Pai querido, Pai amado. Oh, Pai querido, Pai amado, venha mesmo, Senhor Deus, ser favorável, Pai, nessa petição, esse alvará, Pai, que precisa ser assinado, essa libertação, Pai, esse pagamento bloqueado, meu Pai, sim, Pai, libera mesmo, Senhor Deus, porque o Senhor operando, Pai, quem impedirá, meu Pai? Age mesmo, Senhor Deus, nessa vida, age nessa casa, nessa empresa, age, Senhor Deus, tira essa falência, meu Pai, entra com recurso, traz, Senhor Deus, a benevolência do Senhor, traga a existência que não existe, meu Pai. Senhor Deus, tira a contenda, a discussão, tira a fofoca, a mexericagem, meu Pai. Tira, Senhor Deus, aquilo que é desfavorável ao teu povo, meu Pai. Entra mesmo com o derramamento, Pai, da tua presença. Senhor Deus, com a tua unção, meu Pai. O socorro, Pai querido. Seja o mantenedor, Pai, dessa obra, meu Pai. Entra nessa casa com o trabalho, meu Pai. Esse que está com as portas fechada, Pai, abre porta, Pai querido, Pai amado. Esse, Senhor Deus, que tem um familiar, um esposo, um filho, não sei quem, Pai querido, da família está na dependência química, nas drogas, Pai querido, está, Senhor Deus, usado pela escravidão do inimigo na dependência química, meu Pai. Tira esse, Senhor Deus. Age, Senhor Deus, na libertação, na cura, meu Pai. Entra com providência mesmo, Pai. Age para que ele venha, Pai, para o teu reino. Ali, Pai, ele vai te exaltar, te glorificar. Sim, meu Pai, que assim seja. Obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão, gratidão. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, não só hoje e amanhã, para todos sempre. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo te ama e o Bispo João Paiva também. Amanhã, amada igreja, a última live dessa campanha. Se você quiser participar, venha participar, ainda dá tempo de ser alcançado pela graça, a bondade e misericórdia desse grande Deus, que assim seja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.